Fala, turma! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Thiago e olha só, olha o que tem aqui, ó. Questão do Enem, aquela questão que fala do carbono 14 e fala do fóssil, enfim, aquela questão de 2020 que muita gente aí gastou um tempão gigantesco para resolver. Eu vou explicar para vocês de duas maneiras bem simples de se resolver essa questão. Existem várias, mas eu vou explicar duas para vocês. Logo após a vinheta. Lembrando que essa daqui é a prova cinza que nós estamos fazendo, tá bom? Então, para mim, né, na prova cinza, é a questão 138. Enquanto um ser está vivo, a quantidade de carbono 14 nele existente não se altera. Quando ele morre, essa quantidade vai diminuindo. Sabe-se que a meia-vida do carbono 14 é essa quantidade aqui de anos. Ou seja, num fóssil de um organismo que morreu há 5.730 anos, haverá metade do carbono 14 que existia quando ele estava vivo. Tá bom? Vou dar uma pausa aqui e vou explicar para você o que é isso, né, do carbono 14, o que é meia-vida. Vamos imaginar que um ser vivo tem lá uma certa quantidade 100 de carbono 14, tá bom? Passou 5.730 anos, ele vai perder metade, ou seja, ele vai ficar com 50 no seu organismo, se ele morreu, né? Passou mais 5.730 anos, ele vai ficar com metade, ou seja, 25 e assim sucessivamente. Beleza? Ó, assim, cientistas e arqueólogos usam a seguinte fórmula para saber a idade de um fóssil encontrado. Q de T é igual a Q0 vezes 2 elevado a menos T dividido por 5.730, tá bom? Em que T é o tempo medido em anos, né? O Q de T é a quantidade de carbono 14 medida no instante T, e o Q0 é a quantidade de carbono 14 quando o ser estava vivo, tá bom? Um grupo de arqueólogos, numa de suas expedições, encontrou 5 fósseis, são esses daqui que estão mostrados nessa tabela. E mediram a quantidade de carbono 14 nele existentes. Na tabela, temos esses valores juntamente com a quantidade de carbono 14 nas referidas espécies vivas. Então, nós temos aqui essa tabelinha e a pergunta é a seguinte: o fóssil mais antigo encontrado nessa expedição foi... Vamos lá pensar, pessoal. Se o carbono 14 vai diminuindo, né? Então, a gente teria que encontrar o maior T nesse caso, né? O maior T aqui, ó, seria o que tiver o maior valor de T é o fóssil mais antigo encontrado. Então eu vou separar aqui, tá? Deixar a nossa tabelinha, deixar a forma de encontrar os valores, tá bom? E vamos brincar com eles, vamos trabalhar com essa fórmula e com esses valores aqui da tabela. Tá? O que a maioria das pessoas fez, né, não está errado, é uma questão que pode demandar mais tempo, né? Foi o seguinte: pegar o fóssil 1, né? E aí você substitui os valores. O Q de T do fóssil 1, qual que é? 32 é igual ao Q0 do fóssil 1, 128, tá bom? Vezes 2 elevado a menos T sobre 5.730, tá bom? E aí foi resolvendo essa questão. Vamos resolver. Olha só, eu vou passar esse 128 dividindo aqui, tá? Então, ó, 32 dividido por 128 é igual... Esse 2 elevado a um expoente negativo, eu não gosto, particularmente eu não gosto disso. Então, eu vou tirar esse negativo. E como que eu faço para tirar esse negativo? Para tirar esse negativo, basta você inverter a sua base. Quem que é o inverso de 2? É meio, tá? O inverso de 2 é meio. Ah, professor, o inverso é menos 2. Não. Isso daí é o oposto, né? O oposto e inverso são diferentes. Beleza? Qual que é o inverso de 2? É meio. Para inverter, você pega o número que está embaixo e coloca em cima, e o de cima você coloca embaixo.
Professor, não tem nada embaixo. Se não tem nada, é o número 1, perfeito? Então, ó, meio elevado, tá, a t sobre 5730. Beleza? Lembrando que isso aqui é uma equação que a gente quer encontrar o valor de um expoente. Ou seja, uma equação exponencial, certo? Qual que é a ideia de uma equação exponencial? A ideia de uma equação exponencial é a gente cancelar a base e trabalhar somente com expoente. Como assim, professor? Ó, imagine isso aqui, ó. 2 elevado a 3 é igual a 2 elevado a x. Ficou fácil da gente trabalhar com isso. Ficou fácil da gente resolver. O que a gente fazia? Cancelava aqui o 2 e ficava 3 igual a x. Pronto. É isso que a gente vai tentar fazer. A gente vai tentar igualar os valores à nossa base meio. Beleza? É isso que a gente vai fazer. Então vamos lá. Ó. Vamos continuar aqui. Vou apagar. E vamos continuar. Isso aqui dá para simplificar. Dá para simplificar por 32. Ficou quanto? Ficou 1 quarto. 32 por 32, 1. 128 por 32 deu 4. É igual a meio. E aqui elevado a t sobre 5730. O legal desse 1 quarto aqui, que a gente sabe que esse 4 é o 2 ao quadrado, né? 2 vezes 2. Então é a mesma coisa que eu escrever meio elevado ao quadrado. Beleza? Aí eu tenho meio desse lado, no primeiro membro, e tenho meio no segundo. Aí ficou bonito demais. Porque aí eu vou cancelar e só ficar com os expoentes, né? Então aí eu cancelo aqui, ó. E venho aqui, cancelo esse cara. Pronto, agora eu vou trabalhar somente com os valores de cima. 2 é igual a t sobre 5730. Passo, multiplico aí em x, né? Vai dar t igual a 2 vezes 5730, tá? Professor, você não resolveu esse valor aí por quê? Esse valor eu não resolvi porque agora que vem o tal do pulo do gato, né? Que vem a forma de resolver de uma maneira mais rápida. Observa que eu ganhei um bom tempo fazendo... Aliás, perdi um bom tempo, né? Perdi não, que estava certo. Poderia fazer no Fóssil 2, 3, 4, 5. Mas só que esse tempo que eu demoraria, eu conseguiria resolver ali pelo menos 3 questões fáceis, né, do Enem. Então eu estou perdendo tempo, estou gastando tempo a mais, tá bom? Existe uma forma mais interessante da gente resolver, que é a seguinte, olha só. Eu quero a primeira coisa que vocês observem, né, que essa parte aqui da minha equação, ela não muda, certo? Ela sempre se mantém igual. Olha só, ela sempre se mantém igual. Ela chega e cancela e fica esse carinha aqui. A única coisa que muda é essa parte. Quem que está mudando aqui, né? É exatamente o Q de t e o Q0. E fica de que forma? Ó? Vai ficar esse carinha que é o Q de t dividido pelo Q0. Então, olha, eu vou até escrever aqui, ó, Q de t dividido pelo Q0. Beleza? O que está alterando, se eu substituir pelo valor do fóssil 2, vai alterar somente esse carinha aqui. Esse outro do segundo membro não altera, né? Você vai ter que encontrar alguma coisa que tenha meio elevado a um valor. E da onde surge, né, esse valor aqui, essa expressão, esse número? Surge quando eu simplifico, tornando essa base igual a meio. Tá? Quando eu transformo uma base que tem aqui, transformo esse valor que tem aqui, essa fração, em meio. Tá bom? Então, olha só. Observa comigo. Esse 2, ele vem aqui para baixo. E quanto maior esse 2, maior o meu t. Certo? Se aqui fosse 3, seria maior. Então, eu não preciso fazer essa conta toda. Eu só preciso encontrar qual que é esse valor que vai estar aqui, ó. Qual que é esse valor, tá? Só cansa. O celular estava tocando aqui. Então, voltando, né? Eu só preciso encontrar qual que é o maior expoente quando eu tiver um meio aqui. Por que você sabe que sempre vai ser meio, professor? Porque a gente pode observar os valores. Olha só, todos esses valores que estão aqui na tabela, eles são formados por 2 vezes 2 vezes 2 alguma coisa, né? Uma certa quantidade de 2. Por exemplo, o número 8 que está aqui, ó,
ele é 2 elevado a 3, que é o número 8. O número 512, professor, dá para fazer? Dá. É 2 elevado a 9, é 512. Tá bom? O 1024, 2 elevado a 10. 2048, 2 elevado a 11. Perfeito? Então, eu tenho 2 elevado a algum valor sempre. Professor, mas eu não quero 2, eu quero meio. Mas se você observar, né, sempre o Q de T, que é o cara que vem em cima, ele é menor do que 0. Vamos fazer o fóssil 2 que você vai entender bem melhor. Olha só. Fóssil 2. Vou até trocar de cor aqui. Vou pegar um rosinha aqui. Ó. Fóssil 2. Eu vou precisar fazer essa conta? Não. Eu só vou fazer isso aqui. Ó. Tá? Q de T. Quem que é o Q de T dele? É 8. Quem que é o Q0? 256. Tá? Na hora que eu simplifico isso aqui por 8, vai ficar 1 sobre 32. Isso aqui eu posso escrever da seguinte forma, como meio elevado a 5. Olha só, para onde que vai esse 5? Esse 5, se você fosse desenvolver essa operação aqui, ele iria aqui embaixo, ia ficar assim, ó, T igual a 5 vezes 5.730. Então, esse valor do T seria maior. Observa que eu só precisei encontrar quem é o expoente aqui. Ficou bem mais fácil. Porque quando eu for fazer, por exemplo, o fóssil 3, eu vou fazer o quê? O fóssil 3 é 64 dividido por 512. Isso aqui simplificando, né? Por 64 vai dar 1/8. E 1/8 é a mesma coisa que meio elevado a 3. Meio elevado a 3. Então, seria esse 3 que estaria aqui, ó. T é igual a 3 vezes 5.730. Beleza? E o F4? Vamos lá. Olha lá. O F4 é rapidinho aqui, ó. 512 dividido por 1024. Isso aqui simplificando por 512 vai dar para mim aqui, ó. Vai dar meio. Certo? Ou seja, é 2 elevado, é meio elevado aqui, ó. Vou até fazer direto aqui, a 1. Perfeito? Meio elevado a 1. E o meu F5? Meu F5 aqui, ó, é igual a quanto? 128 dividido por 2048. Isso aqui. Simplificando por 128, vai dar 1 sobre 16. 1 sobre 16 é a mesma coisa que meio elevado a 4. Aí eu te pergunto, qual que vai ser o maior, o tempo maior? O maior vai ser quando tem um expoente maior. E qual que é o expoente maior? Aqui, ó, o 5. Esse é 5, esse é 3, esse é 1, esse é 4. E aqui nós encontramos que era 2. Então, a minha resposta é o fóssil 2, ó. É o fóssil 2. B de banana, né? De bobinha essa questão, brincadeira. É uma questão que demandava ou um tempo ou um estalo de dedo assim para a gente ficar mais atento a ela. Né? Você pode observar que essa questão aqui, ó, você poderia gastar um bom tempo fazendo ela, perder a oportunidade de responder 3, 4 questões, ou então utilizar essa estratégia, uma estratégia que eu fiz aí um pouquinho mais rápida, né? Geralmente, pessoal, é bom você entender que quando tem assim uma equação exponencial, a ideia é você deixar a base igual para que você cancele ela e trabalhe somente com o expoente. Beleza? Incógnita no expoente, tenta cancelar a base. Perfeito? Até a próxima. Compartilhe com um colega seu se você compreendeu essa resolução, se você gostou. O intuito desse canal é trazer matemática de uma maneira simples e acessível a todo mundo. Então eu não vou falar rebuscado nem nada. Vou falar de uma maneira bem simples que você possa compreender o conteúdo. Até a próxima. Tchau, tchau.